Fala galerinha do bem, tudo certo? Hoje eu queria falar para vocês sobre um dos ataques mais comuns enquanto estamos navegando pela internet e quais os cuidados necessários para se proteger. Você sabe me dizer o que acontece entre um intervalo de tempo em que você digita uma URL no browser e o momento em que você recebe as informações? Você sabia que nesse intervalo de tempo você pode ser hackeado e a sua senha pode ser capturada? Você quer saber como você pode se proteger? Então senta o dedo aí no like. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, ativa o sininho e a gente vai bater esse papo. Vamos falar de coisas que fazemos automaticamente todos os dias e não tomamos os cuidados necessários. Vamos entender que confiamos demais em rede do Wi-Fi pública e como ficamos vulneráveis quando as usamos. A maior vulnerabilidade que temos é a ignorância. Vamos usar a informação a nosso favor. Bom, então vamos lá ver como é que isso funciona. Eu já deixei aqui alguma coisa preparada, que é para a gente não ficar perdendo tempo aqui para escrever. A gente sabe que qualquer dispositivo, seja ele um telefone, um computador, uma impressora, ele, ele tem um IP, que é o identificador de cada aparelho. Esse IP é único para cada aparelho no mundo que acessa a internet, ele tem um endereço de IP. Esse endereço de IP ele pode ser um endereço de IP interno, quando você está dentro de uma rede, por exemplo, conectado a um modem, ou pode ser um externo, que é o visível, o IP visível para o mundo inteiro. Se você quer saber qual é o seu IP externo, você pega no site meuip.com, ele vai dizer qual é o seu IP externo, qual é o seu IP para o mundo. Quando alguém quiser encontrar o seu dispositivo, ele digita esse IP em um browser, por exemplo, e ele vai encontrar o seu dispositivo. Então digite lá meuip.com e vai cair aqui. Seu IP interno você pode ver através do CMD do Windows, por exemplo, se for um computador. Então, se você chegar no seu computador e digitar ipconfig, e aqui em wireless você tem o seu IP, que no meu caso, no IPv4, é 192.168.1.8, tá ok? Geralmente o IP interno, seu IP interno vai ser isso, 192.168.1 ou .0, ponto alguma coisa. Vai de 1 até 254 aqui de aparelho, dependendo da sua máscara, na máscara da sua rede. Mas pronto, isso não importa. Então a gente tem aqui o IP externo e o IP interno. Cada site ele fica hospedado em uma máquina, ok? Por exemplo, se alguém quiser acessar minha máquina aqui, digitando o IP, ele não vai conseguir acessar minha máquina porque existe o firewall. É para isso que o firewall existe, para impedir que acessos indevidos aconteçam. Então você não consegue acessar, ver o que está dentro do meu computador, várias camadas de segurança que impedem que você tenha acesso ao meu computador. Mas um servidor nada mais é do que um computador que dá permissão para que, digitando o IP no browser, você consiga buscar as informações dentro da pasta que está disponível para isso. É a mesma coisa que eu tenha esse computador aqui, e nesse computador eu tenha uma pasta que poderia ficar lá em C, dois pontos, barra, e aí eu teria www, barra, minha pasta pública, ok? Dentro da minha pasta pública, eu teria aqui um arquivo. Quando alguém acessasse esse IP aqui, eu redirecionaria a requisição para essa pasta e devolveria este arquivo. É assim que acontece. Então, isso é para você entender que um servidor nada mais é do que um computador que dá permissão às requisições feitas por um outro computador para acessar a página dentro de uma pasta específica. Só que os computadores, como os nossos dispositivos, celular, computador, impressora, eles não têm
eles não são reconhecidos pelo domínio. Cada um deles, como o nosso computador, o que eles têm é um IP. E quando você digita no browser um domínio, facebook.com, o nosso computador não sabe que facebook.com é o IP. Para que a sua máquina saiba qual é o IP, ele precisa fazer uma conversão do nome para IP. E quem faz isso é o DNS. Com resolve, um processo resolve que existe na sua máquina. O seu computador, primeiro, ele tenta resolver dentro da sua máquina. Existe um arquivo que fica em Windows System 32 Drives etc host. Esse arquivo host, ele tem uma lista de IPs e domínios. Por exemplo, aqui eu tenho meusite.com, que redireciona para o IP. Esse IP 127.0.0.1 é o IP da minha máquina. Quer dizer, sempre que eu digitar meusite.com, ele vai redirecionar para um servidor interno e localmente as outras máquinas que estão aqui na mesma rede podem acessar. E o endereço da minha máquina, para mim, nessa minha máquina, é 127.0.0.1. Para as máquinas que estão dentro da minha rede, o endereço que eu tenho é o endereço interno, 192.168.1.8. Se qualquer outro computador que está na minha rede digitar esse endereço no browser, vai cair dentro dessa máquina. A minha máquina, ela tem um servidor que está exposto, que é nada mais que um arquivo index que renderiza aqui alguns parâmetros aqui do PHP que está instalado na minha máquina. Pronto. Isso também não... Agora, aonde o hacker consegue atacar a nossa máquina e nos enganar com essas informações aqui? Existe um ataque chamado Spoof DNS, através do protocolo ARC, que quando um ataque através de vírus, ele pode alterar esse arquivo aqui que eu mostrei para vocês, né? Ele pode, incluindo alguma coisa, por exemplo, ele pode colocar aqui no seu site aqui, caixageraldedepósitos.com, e coloca um IP aqui de uma máquina que não é a máquina da Caixa Geral de Depósitos. Ele pode colocar uma máquina que é dele, né? Então ele colocaria aqui um 23.33.40. Pronto, ele colocaria um IP de uma máquina que é a máquina dele. O computador, ele é burro, ele faz aquilo que a gente manda ele fazer. Quando você digitar www.cgd.com no seu browser, o seu computador vai verificar nesse arquivo hosts tem esse endereço registrado. Se ele tiver, vai mandar buscar os arquivos na máquina dona desse IP. Então, você vai achar que está acessando o seu banco, mas na verdade os arquivos que estão sendo renderizados no browser são os arquivos que vieram de uma outra máquina, a máquina que ele colocou o IP aqui. Isso através de um programa mal intencionado instalado no seu computador, isso é possível de fazer. Esse programa, ele altera aquele arquivo host, ele insere domínios associados a IPs, para que na hora que você tente acessar o seu domínio, ele traga arquivos que não são os arquivos que deveriam ser renderizados aqui. Muito bem. Mas uma outra maneira de fazer isso é quando você está conectada, por exemplo, a uma rede interna pelo Wi-Fi. Então, a gente vai ver isso aqui agora. É muito rápido de fazer isso, que a gente, e qualquer rede pública que a gente acesse o nosso computador ou acesse o nosso celular, e através dessa rede a gente acesse um banco ou o Facebook ou qualquer
site que a gente precisa inserir uma senha, essa senha pode ser capturada. E eu vou mostrar isso aqui agora, fazendo aqui na minha máquina aqui um exemplo. Se eu acessar aqui o www, observe que eu não botei nada aqui ainda, né? Se eu acessar aqui o www.caixageraldedepósito.pt, eu caio aqui na Caixa Geral de Depósito, ok? Então, é o site da Caixa. Tá aqui o HTTPS, o cadeadinho, ó, ok? É o site da Caixa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer aquilo que eu falei. Quando eu digitar www.caixageraldedepósito.com, eu vou cair na minha máquina, tá bom? Eu vou mandar para lado nenhum. Na minha máquina que vai cair. Vou salvar esse arquivo e a gente vai acessar de novo www.caixageraldedepósito.pt. Eu coloquei PT no arquivo, né? Não. PT. www.caixageraldedepósito.pt. Bom, caí na minha máquina e você observa aqui, ó, que o endereço é da Caixa Geral de Depósito. O cadeadinho já não existe mais, tá vendo aqui? Então eu acabei aqui na minha máquina de transferir. Ah, mas você fala, mas não adianta. Eu vou chegar aqui e eu vou ver que não é o arquivo. Muito bem, então eu vou tirar aqui, vou comentar isso aqui. Não, eu vou tirar. Vai dar mais trabalho. E vou chegar aqui e vou acessar de novo. A Caixa Geral de Depósito é o mesmo, só que agora tem o cadeado. E vou fazer assim, ó. Guardar como. E vou colocar ela na pasta pública. Aquela pasta que as pessoas que acessam o meu computador é o que elas enxergam, é o que é mostrado para elas. A partir de agora vai ser esse site. Vou voltar aqui nesse arquivo. Vou colocar novamente o arquivo que eu tinha colocado. E vou aqui e vou acessar novamente aqui. E olha onde eu caí. Agora, essa página aqui é a página que está no meu computador. Bom, agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu não vou mais escrever isso aqui na máquina. Pronto, esquece aquele arquivo, não tem mais nada. Se eu acessar essa página aqui agora, novamente, ela vai realmente para a página. Agora aqui, ó, vocês podem ver que realmente está na caixa, tem um cadeadinho seguro, né? Então voltamos aqui para a página oficial. Bom, vamos lá então. Eu desmanchei tudo aquilo na minha máquina, que eu coloquei no host, que eu coloquei lá na pasta, ok? Desmanchei aquilo tudo. Fechei o meu servidor aqui na minha máquina, ok? Então a gente está como se essa máquina aqui, ó, fosse, eu vou sair até daqui, ó, como se essa máquina aqui fosse uma máquina normal em uma rede interna. E eu vou abrir aqui agora um VirtualBox com Kali, ok? O Kali eu tenho aqui duas janelas, ó, o Kali, duas janelas. Eu tenho aqui um shell aberto. O que eu vou fazer? Eu vou até fechar esse shell. Eu vou abrir um shell, ok? E aqui nesse shell eu vou vir aqui cd barra etc barra ethercap. Então eu vou abrir um arquivo aqui, vou dar um sudo vim para abrir o arquivo. E o arquivo é
esse ettercap DNS. No fim desse arquivo, eu vou colocar o que? Eu vou colocar aqui www, eu vou fazer uma lista, ponto, caixa geral de depósito, ponto pt, aqui, e vou colocar para onde ele vai ser redirecionado. Eu vou redirecionar para essa minha máquina aqui. Essa minha máquina, se eu der um if config, essa minha máquina aqui, eu estou com IP 168.1.7. Então é isso que a gente vai colocar aqui. 192.168.1.7. E vou fazer a mesma coisa embaixo, só que para dispositivo móvel. Só isso. Acabou. Não preciso fazer mais nada. Vou salvar esse arquivo. Pronto, estou com o arquivo salvo. Agora eu vou fazer aquele redirecionamento, só que eu vou fazer isso para a rede inteira, não só para o meu computador igual eu fiz. Eu vou fazer agora, fazendo o homem do meio ali, entre tudo que for dentro da rede Wi-Fi, tudo que passar para o roteador e sair de qualquer máquina, eu vou capturar na minha máquina e vou redirecionar para esse host. O que eu vou fazer? Eu vou enganar tanto o roteador quanto a máquina da vítima. Eu vou dizer para a máquina da vítima que ela tem que fazer a requisição para mim e eu vou passar para o roteador dizendo que eu sou a vítima. Então aqui eu passo o ettercap -t, que é de texto, -q para ser silencioso, -i passando qual é a minha rede, -em para dizer qual é o ataque, -p dizendo qual plugin que vai ser usado, e as 3 barras dizem aqui que eu vou usar a rede inteira de Wi-Fi. É ela que eu vou atacar, a rede inteira de que tiver nesse Wi-Fi, ok? Pronto, ele já está escutando e vai redirecionar para mim tudo que for que passar. Eu vou aqui nessa outra aba, rodar um set toolkit. Vou fazer aqui um ataque de engenharia social. Eu vou aqui website ataque vector, credenciais. Eu vou clonar um site aqui, ó, para ver como é fácil. Ele está me perguntando aqui para qual IP que ele vai redirecionar quem tentar acessar. Aqui ele está pedindo qual o endereço que vai ser clonado. A gente vai clonar o http caixa geral de depósito www.caixageraldedepósito.pt. Muito bem. Vamos ver aqui o que acontece agora se eu vier na minha máquina. Vou deixar essa aqui trabalhando. Ok? Eu vou vir aqui na minha máquina. Agora, vou pegar o Chrome. Deixa eu só ajeitar aqui para a gente poder acompanhar. A
gente poder acompanhar o que está acontecendo. Se eu acessar o 192.0.192.168.1.7, eu tenho aqui o site da Caixa, que não está nesse computador mais, está nesse computador. Esse computador é o atacante, ok? Se eu vier aqui agora, colocar o número de alguma coisa aqui e mandar, eu já peguei aqui o username que era daquele campo, ok? Então quer dizer que eu estou capturando tudo que ele escreve lá agora. O que ele colocar aqui na caixa de login, colocar aqui, que tem que ser um número, né? De 1 a 9. Eu acho que só aceita 7 números, então. Então vamos mandar, tá aqui, de 1 a 7, ok? Muito bem. Agora o que a gente quer é que seja escrito aqui www.caixageraldodepósito.pt e a gente vai para o site. Aqui está acontecendo alguma coisa aqui ainda. Foi, pronto. Então, vou até fazer de novo. Então a gente vai para www. Abrimos a conta. Observe que aqui é o site, é a URL do site, ok? Vamos aqui fazer um login, inserir um número que seria o número da conta. E vou mandar. Está lá o número da conta. E o que acontece aqui? Quando a gente acessa o site normal, ele manda a gente para fazer a senha. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Quando eu clicar nesse botão, eu mando para uma página idêntica àquela página que o site manda para você inserir a senha lá. E vai acontecer a mesma coisa. Vai clicar e eu vou receber a senha. Entendo que essa máquina aqui é uma máquina virtual. Ela não tem nada a ver com essa máquina aqui. Elas são duas máquinas diferentes. O IP dessa máquina aqui, é 1.7. E o IP dessa máquina aqui é 1.8. Então, são dois computadores diferentes, são duas máquinas diferentes. A única coisa que as duas têm em comum é que estão na mesma rede. Estou acessando pelo mesmo roteador. Ok? Mas quando eu tento acessar o site por esse computador aqui, eu caio nessa máquina aqui em uma página já preparada para apresentar esse layout, e tudo que ele digita aqui eu recebo aqui, ok? Tudo que eu digito lá eu recebo aqui, tudo. No final eu posso deixar essa máquina rodando o dia inteiro, essa minha máquina aqui rodando o dia inteiro, e no final
eu recebo um arquivo com todo mundo que acessou algum site, pode ser o site do Facebook, pode ser site do banco, do YouTube, tudo que foi acessado que eu consegui interceptar por esse protocolo ARP, e tenho a senha aqui e nome de todo mundo. Muito bem, então, só para terminar, a ideia aqui não é ensinar como hackear nada. A ideia aqui é explicar como você está vulnerável quando você acessa o Wi-Fi de qualquer pessoa. Wi-Fi público. Muito bem. Então, agora como evitar isso? Isso tem uma... primeiro, é você evitar de conectar em Wi-Fi de restaurante, de hotel, porque você pode ter pessoas que não fazem parte do hotel lá em algum quarto fazendo isso e deixando lá o dia inteiro o computador pegando as senhas, ou até mesmo o próprio hotel, dependendo de onde você for, pode ter lá o técnico de TI que na própria máquina que fornece a internet tem lá uma captura de dados que passam de requisição e capturando. Você deve ter reparado também que observar o cadeadinho é importante, né? Quando você acessa agora isso está em cache aqui, né? Porque isso fica armazenado em cache. Isso vai demorar um pouquinho aqui para sair, mas vamos aqui no YouTube. Você observa aqui que tem um cadeadinho, que ele tem que estar sempre aqui e você tem que estar acessado sempre pelo HTTPS. Ok? Se tiver o HTTP, tem alguma coisa errada. Hoje em dia, nenhum site, mais significante que seja, tem que usar o HTTPS. Se está usando o HTTP, tem alguma coisa errada. E tem que ter o cadeadinho. Tá bom? Isso é uma maneira de você verificar se está recebendo, se a sua página é mesmo a página que diz que é. Mostrei aqui como é fácil uma pessoa hackear um computador que está dentro de uma rede, fazendo DNS spoof, redirecionando o domínio para um IP falso que está preparado para mostrar para você uma página igual a que é do domínio. E você lá digita a sua senha e você está entregando essa senha. Inclusive nós usamos o site da Caixa aqui de Portugal. Deixa eu usar um browser diferente. Pronto. Agora aqui, ó, é porque lá tem cache. Isso fica, é como eu disse, o DNS ele procura primeiro no cache. Se ele encontra, ele já sabe que o DNS é aquele. Se ele não tem isso em cache, ele vai buscar no arquivo do hosts. Se não encontra no arquivo do host, ele pergunta à máquina, a outras máquinas, se conhece o DNS daquele, o IP daquele domínio. Se não conhece, ele vai para computadores que estão espalhados pelo mundo e começam a perguntar para eles. É assim que funciona a parte do DNS. Eu vim aqui para mostrar que tem o cadeadinho aqui, ó, verdinho, tá vendo? Caixa Geral de Depósito. Se não tivesse cadeadinho aqui, sarta fora de banda. Fechado? Então é isso. Tá explicado aí como é feito o ataque de DNS spoof em rede. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima.